Oi pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma capivara muito linda de amigurumi. Eu vou dividir o vídeo em 3 partes, então no vídeo de hoje a gente vai tecer todas as partes da capivara. No vídeo da semana que vem a gente vai fazer todas as costuras e os bordados, e aí a gente já vai ter a nossa capivarinha pronta. Só vai ficar faltando para a terceira parte fazer o casaquinho dela. Eu achei melhor fazer um vídeo separado para o casaco, porque aí vocês podem usar esse vídeo para outros amigurumis, né? Para fazer roupinha para outros amigurumis, para bonequinho, para o que vocês quiserem. Assim que forem saindo as próximas partes dos vídeos da capivara, eu vou deixando pra vocês aqui no bloco de informações o link, tá bom? Então quando sair a segunda parte, eu ponho aqui no bloco de informações e quando sair a terceira parte eu coloco também pra ficar mais fácil pra vocês acharem aí quando vocês quiserem. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho pra receber as novidades. Bora pro vídeo? Vamos lá, pessoal. O fio que eu vou usar tem um tex de 400 e é 100% algodão. Junto com esse fio, eu vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí, junto com uma agulha compatível. Eu vou iniciar fazendo as perninhas com o fio marrom. Então, para fazer as pernas, a gente precisa começar com um anelzinho mágico. Então, eu faço sempre um Ezinho, assim com o fio. Eu vou segurar bem aqui, onde o fio cruza, né? Onde um fio passa em cima do outro. A ponta do fio tá solta aqui embaixo e o fio que vem do novelo tá tracionado aqui no meu dedo. Vou inserir a minha agulha bem aqui no centro, laçar o fio de frente para trás e puxar aqui para frente, ó, no buracão. Agora, eu laço mais uma vez e puxo por dentro da laçada que tá na minha agulha. Para fazer o ponto baixo, a gente vai inserir a nossa agulha aqui nesse buracão, trazer o fio lá de trás para frente, fica com 2 laçadinhas, vamos laçar mais uma vez e tirar de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo. Agora, a gente vai continuar até ter um total de 5 pontos baixos na primeira carreira. Temos os 5 pontos baixos aqui feitos, agora eu solto um pouquinho a laçada e vou fechar o meu anel mágico. Não puxem muito ainda, puxe até encostar um pontinho no outro para não apertar muito aqui o primeiro ponto da próxima carreira. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 5 aumentos. Então, para cada ponto que a gente tem aqui na base, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, eu vou inserir a minha agulha logo aqui, ó, no primeiro ponto baixo do trabalho, bem na cabecinha do ponto, pegando as 2 alcinhas, faço um ponto baixo. E dentro do mesmo espaço, eu insiro novamente e faço outro ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho aqui na carreira, né, na base. E a gente vai finalizar essa carreira com 10 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, tenho aqui 10 pontos baixos, vou soltar a minha laçada e fechar completamente esse buraquinho aqui do anel mágico. Então, eu apoio o dedo aqui no centro, viro a minha peça e puxo aqui, ó, com força até fechar completamente. E eu gosto de dar um nozinho aqui atrás, que é pra não acontecer da peça abrir. Esse nozinho tem que ser bem rente. Podem colocar um marcadorzinho de ponto no último ponto da segunda carreira. Agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 3 até a carreira de número 12, fazendo só pontos baixos. Vai ser um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Vão ser só carreiras retas até a gente ter um total de 12 carreiras. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês quando finalizar. Acabei de chegar no final da minha carreira de número 12 e eu já coloquei um pouco de enchimento aqui dentro da perninha. Não coloquem enchimento até aqui em cima, coloquem mais ou menos até aqui, ó, deixando umas 3 carreiras ou 4 carreiras livres, tá? Porque depois a gente vai costurar a perninha no corpinho da capivara, e aí se ela ficar muito cheia não vai dar certo. Então, tem que deixar pelo menos umas 3 carreiras aqui em cima, livres, sem enchimento. Eu coloquei enchimento até aqui, assim. Agora, eu finalizei a carreira de número 12 e na carreira de número 13 a gente só vai fechar a peça. Então, coloquem enchimento na de vocês e aí a gente vai fazer a carreira de número 13 agora. Esse fio aqui, que é o fio do novelo, eu vou passar ele aqui pra trás, ó. Então, eu vou fazer esse movimento, jogar ele lá pra trás do amigurumi. A minha agulha, ela já tava aqui, ó. Ela já tá aqui presa no último ponto. Eu pego esse fio, jogo ele lá pra trás e agora a gente vai trabalhar 5 pontos baixos fechando a peça. Para fechar, a gente vai pegar sempre o primeiro pontinho aqui da base e o último. Então, eu insiro a minha agulha aqui no primeiro ponto,
E sem tirar, eu vou inserir no último ponto. Esse daqui fica um pouquinho mais difícil. Ó, inserir lá atrás. E aí, a gente faz um ponto baixo. Vou para a próxima, vou pegar um ponto baixo aqui da frente e o próximo ponto baixo livre lá de trás. Faço outro ponto baixo. Vou pro próximo, pego um da frente, pego um de trás, não pode pular nenhum, nem na frente nem atrás. Faço outro ponto baixo, vou pro próximo, pego um na frente, pego um atrás, faço outro ponto baixo e aqui no último, pego da frente e de trás e faço o último ponto baixo. Cheguei aqui no final, pode cortar o fio deixando um espacinho para fazer a costura depois. Depois que vocês finalizarem uma perninha, vocês precisam fazer a mesma coisa para a próxima perna. Elas são exatamente iguais, tá? Então, trabalhem aí até a carreira de número 12 e depois coloquem enchimento e fechem a outra perninha de vocês. A gente vai precisar ter duas iguais. Agora, a gente vai fazer os bracinhos. Eu já iniciei colocando 6 pontos baixos aqui no anel mágico, que é a primeira carreira do trabalho. Então, vocês precisam fazer aí 6 pontos baixos no anel mágico. Eu tô usando a mesma cor que eu usei para fazer as perninhas. Na segunda carreira, eu vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto da base. Então, eu insiro aqui a minha agulha na cabecinha do ponto e faço 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. E depois, eu vou trabalhar mais 5 pontos baixos. Então, vai ser esse o único aumento da carreira. Agora, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até chegar no final, né? Vão ser 5 no total, porque a gente começou com 6 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira com 7 pontos baixos. Tá vendo que ela ficou viradinha pro lado do avesso, né? Ela tá do lado errado? Eu vou soltar minha agulha, com a pontinha aqui da agulha, ó, eu viro a minha peça pro lado certo. A gente pode fechar completamente o anel mágico, então eu vou puxar aqui até ele fechar e vou fazer aquele nozinho bem rente aqui atrás. E agora a gente vai trabalhar da carreira de número 3 até a carreira de número 13, fazendo só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui na base. As primeiras carreiras, elas ficam um pouquinho chatas de fazer, porque a peça é muito pequenininha, mas depois o trabalho flui direitinho, tá? Vão também colocando enchimento conforme vocês forem subindo a peça, porque como essa peça aqui ela é mais fininha, depois fica difícil de pôr enchimento. Então, teçam aí umas 4 carreiras, põe um pouquinho de enchimento, depois tece mais umas 4, coloca mais um pouquinho até chegar no fim, tá bom? Eu vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês quando finalizar. A gente vai trabalhar carreiras retas, né, que é só ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar na carreira de número 13. Cheguei aqui no final, né? Então, eu acabei de terminar a carreira de número 13. Vou cortar o meu fio, deixando um espaço para fazer a costura. Puxa aqui a laçadinha. Eu já coloquei enchimento na peça, ó, até chegar aqui em cima, tá? No bracinho pode pôr até chegar em cima. E agora, eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta do fio. A gente vai fazer um anel mágico invertido para fechar aqui esse buraquinho que sobrou. Então, a gente vai laçar só a alcinha de fora de cada um dos pontos, ó. Então, eu passo a minha agulha, pego só a alcinha de fora, vou pro próximo, pego só a alcinha de fora. A gente vai fazer isso nos 7 pontos. Passei nos 7 pontos, agora a gente apoia aqui no centro e puxa até fechar completamente. Eu gosto de dar um nozinho aqui, então eu vou pegar uma alcinha aqui do fio, puxo aqui e antes de terminar de puxar, eu passo aqui por dentro. Ajusto bem. E agora eu vou inserir a minha agulha bem no miolinho aqui, ó, do anel mágico invertido que a gente fez. E vou sair logo na carreira aqui de baixo, ó. Então, entre a última carreira e a penúltima, num espacinho de ponto. Pode dar uma boa puxadinha pro nozinho que a gente fez se esconder e pode tirar a agulha de tapeçaria. Esse bracinho já tá pronto, vocês precisam repetir para fazer mais um. Eu já deixei o meu outro pronto aqui também, ó. São iguais. A próxima peça que a gente vai fazer vai ser a cabecinha, então a gente vai começar novamente com o fio marrom. A gente precisa começar fazendo 6 correntinhas. Para fazer a correntinha, a gente faz um nozinho corrediço, então eu faço um ezinho assim com fio, insiro a agulha aqui no centro e puxo pra frente, ó, o fio que tá tracionado aqui no meu dedo.
É só puxar a pontinha aqui que o nozinho corrediço se ajusta. E depois que a gente tem o nó corrediço pronto, a gente faz 6 correntes. Para fazer a correntinha, a gente laça o fio, traz por dentro da laçada que tá na agulha. Laça o fio, traz por dentro da laçada que tem na agulha. Já fiz 2, a gente vai fazer 6 no total. Tenho aqui as minhas 6 correntinhas. Agora, eu vou voltar a partir da segunda fazendo 4 pontos baixos. A gente vai pegar só a alcinha de cima aqui da correntinha. Então, eu pulo a correntinha que tá saindo da minha laçada, vou pra próxima, pego só a alcinha que tá por cima, faço um ponto baixo. Vou pro próximo, faço o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. E no próximo, o quarto ponto baixo. Aqui na última correntinha que sobrou, a gente vai trabalhar um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Agora, a gente vai continuar o trabalho nessa outra alcinha da correntinha, ó, que sobrou aqui do outro lado. Então, logo aqui, na primeira correntinha, a gente começa fazendo ponto baixo, a gente vai repetir o que a gente fez do outro lado. Então, vai ser 4 pontos baixos e um aumento. Fiz os 4 pontos baixos, aqui na última correntinha que sobrou, a gente vai fazer um aumento. A gente finalizou a primeira carreira com 12 pontos baixos, vou soltar a minha laçada e pôr o marcador de ponto aqui no último pontinho. Na segunda carreira, a gente vai começar fazendo um aumento logo aqui no primeiro pontinho da base. Depois, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos. Em seguida, a gente vai trabalhar 3 aumentos. Depois, mais 3 pontos baixos. E nos 2 últimos pontos aqui que sobraram na carreira, a gente vai trabalhar 2 aumentos. Volto no marcador de ponto e agora a gente vai começar a próxima carreira. Na terceira carreira, a gente inicia fazendo um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento. Depois, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Em seguida, a gente vai trabalhar 3 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. Depois, mais 3 pontos baixos. E agora, mais 2 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. A quarta carreira, a gente vai fazer um aumento no primeiro ponto. E depois, 5 pontos baixos. Depois, a gente vai repetir 3 vezes a sequência de um aumento e 2 pontos baixos. Depois, 3 pontos baixos. E agora, a gente repete mais 2 vezes a sequência de um aumento e 2 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar as próximas 2 carreiras, que são as carreiras de número 5 e de número 6, fazendo só ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, são 2 carreiras retas. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês quando finalizar. Fiz as 2 carreiras retas e agora a gente vai fazer uma troca de cor. Então, eu vou desfazer a última laçada do último ponto da sexta carreira, ó. Então, o meu último ponto, ele tá aqui, finalizado, é o último ponto da sexta carreira. Eu vou soltar, ó, a primeira laçadinha e vou deixar 2 alcinhas. Insiro a minha agulha aqui. A gente vai fazer uma troca de cor, tá? Podem cortar esse fio, não precisa deixar um espaço muito grande. E a nova cor que eu vou usar vai ser esse tom aqui de bege, ele é um bege um pouquinho clarinho, assim.
Vou segurar ele aqui atrás, ó, com a minha mão mesmo, aqui atrás. E aí, eu finalizo, ó, o último ponto já com a nova cor. É normal ficar um pouquinho frouxo esse pontinho aqui e esse primeiro que a gente vai fazer agora, ó, em ponto baixo. É normal eles ficarem um pouquinho frouxos, mas depois a gente vai dar um nozinho ali nas duas pontinhas e aí vai ficar, ele vai assentar, né? Nas próximas carreiras, que vão ser as carreiras de número 7 até a carreira de número 18, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Não vai ter mais aumento por enquanto. Então, a gente vai trabalhar todas essas carreiras retas. Essas duas pontinhas aqui, ó, a gente pode dar uma puxadinha até ajustar o ponto aqui na frente. Então, ó, pega a pontinha do fio, uma delas, dá uma puxadinha. Quando vocês verem que o ponto já tá do tamanho dos outros, para. Pega a outra, dá uma puxadinha e para. E aí, pode fazer 3 nozinhos aqui atrás. Não apertem o primeiro nó. Então, ó, faz o primeiro mais frouxinho, o segundo. E aí, no terceiro, aperta bastante. Que daí não corre o risco de repuxar o ponto lá na frente. O excesso do fio pode deixar aqui dentro, não tem problema, não precisa cortar. E agora, a gente vai trabalhar carreiras retas nessa nova cor até chegar na carreira de número 18. Não vai ter nenhum aumento, nenhuma diminuição, é só ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Teci as minhas carreiras retas, então essa última aqui é a carreira de número 18. Vou até deixar meu marcador de ponto aqui no último pontinho. Agora, a gente já vai poder colocar os olhinhos com a trava de segurança. Então, a gente vai colocar os olhos contando aqui, ó, a gente vai contar as carreiras só do fio mais claro, tá? Só do fio bege. Nós vamos colocar entre a carreira de número 9 e de número 10. Então, vai contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vai ser entre essas duas carreiras que a gente vai pôr, entre as carreiras de número 9 e de número 10, com 9 pontos baixos de distância entre eles. Eu sempre gosto de marcar primeiro o centro, então eu marquei o centro da peça, levando em consideração aqui, ó, essa primeira carreira que a gente fez, que é a carreira retinha, tá vendo? A gente olha aqui essa linha, sobe, acha o centro, que o meu centro é aqui, e aí eu contei 9 pontos baixos. Como o meu centro tá bem no meio aqui de um ponto baixo, eu contei mais 4 para um lado e mais 4 para o outro, e coloquei um alfinete aqui, ó, no espacinho do ponto. Então, achem aí o centro da peça de vocês, entre as carreiras 9 e 10, contando aqui só da parte mais clara, depois da troca de cor, e coloque um alfinete para marcar o lugar que a gente vai precisar pôr os olhos. Os olhinhos são os de 6 milímetros, esse daqui, ó, de 6 milímetros, com a travinha de segurança. Eu vou pegar a minha agulha, vou tirar aqui o alfinete que tá marcando o espaço que eu vou pôr o olho, vou inserir a minha agulha até o fim, porque essa parte mais gordinha ajuda a abrir o buraquinho para colocar os olhinhos. E aí, eu insiro aqui os olhinhos. Antes de pôr a trave, eu gosto de pôr o outro lado, porque aí eu verifico se ficou certinho. Eu já coloquei um pouco de enchimento aqui dentro também, tá? Vocês podem colocar também, tanto faz por antes ou depois de pôr os olhinhos, não vai fazer muita diferença. Fica mais fácil, se já tiver enchimento aqui na frente, fica mais fácil de achar o centro aqui da peça. Depois que vocês colocarem os dois olhinhos, dê uma olhadinha bem aqui na frente para ver se ficou certinho, se eles estão bem posicionados. Se tiver tudo certo, é só pôr a travinha. Como essa linha é de 6 milímetros, eu gosto de pôr a trava virada, ó, então eu vou pôr a trava desse jeito aqui, em vez de colocar ela assim, com essa parte maior. Porque senão o olhinho acaba afundando um pouco aqui dentro desse buraco e eu não gosto do efeito, então eu coloco ela virada do lado ao contrário. Ó, aí ela fica aqui dentro, ó, desse jeito aqui, virada pro lado de fora. Aperta bem e põe o outro lado. Depois que colocar os olhos, pode colocar mais enchimento na peça, tá? Então, eu vou colocar enchimento até mais aqui em cima, antes da gente fazer as próximas carreiras. A partir de agora, a gente vai só fazer o fechamento, então vão ser carreiras de diminuições. Coloquei mais um pouco de enchimento. Se vocês não quiserem colocar muito agora, pode ir colocando... A gente vai fazer uma carreira de fechamento, daí depois coloca mais um pouco. Porque às vezes a fibra fica pegando aqui, então agora eu vou fazendo as carreiras e vou acrescentando um pouquinho mais de enchimento.
A próxima carreira vai ser a primeira carreira de diminuição que a gente vai fazer nessa peça, vai ser a carreira de número 19, e a gente vai começar fazendo 3 pontos baixos. E nos próximos 2 pontos, a gente vai trabalhar uma diminuição. Para fazer a diminuição, a gente insere a agulha pegando só a alcinha da frente do primeiro ponto da base, e sem tirar, a gente pega a alcinha da frente do ponto seguinte também. A gente fica com as 2 alcinhas na agulha, laça o fio, tira de dentro das alcinhas. Fiquei com 2 laçadas, laço mais uma vez e tiro de dentro das 2. Fiz a primeira diminuição. Agora, a gente vai seguir essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Vão ser 6 vezes no total. A próxima carreira, a gente vai começar já fazendo uma diminuição aqui nos 2 primeiros pontos da base. E em seguida, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. Vai ser essa a sequência da carreira. Uma diminuição e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição até chegar no marcador. E para finalizar, na última carreira, a gente vai trabalhar 4 diminuições. A gente vai finalizar a última carreira com 8 pontos baixos. Fiz as 4 diminuições, vou cortar o meu fio deixando um espacinho para fazer o arremate. Puxa a laçadinha e pode passar a agulha de tapeçaria aqui na ponta. A gente vai fazer aquele anel mágico invertido pegando a alcinha de fora de cada um dos pontos. São 8 pontos no total. Depois que pegou todos os pontos, puxa bem, faz aquele nozinho para garantir que a peça vai ficar bem fechadinha. Joga lá pra dentro no miolinho do ponto. Eu vou sair aqui, ó, no espacinho de ponto. Então, eu jogo bem aqui no miolinho do anel mágico invertido, saio no espacinho de ponto qualquer. Pode dar uma boa puxada pra assentar esse anel mágico invertido que a gente fez aqui. E depois dar uma apertadinha pro fio voltar lá dentro, né, e a peça não ficar repuxada. E agora a gente vai esconder o excesso desse fio passando aqui no Vzinho de alguns pontinhos. A gente precisa passar no pontinho bem do ladinho de onde tá saindo aqui o fio, então eu vou pegar o Vzinho, ó, de uns 3 pontos. Passa a agulha. Puxa só até esconder, não pode puxar muito. Jogo lá pra dentro novamente, saio em outro espacinho de ponto. Puxa só até esconder. E eu vou fazer mais uma vez, então eu vou passar aqui no Vzinho de mais 3 pontinhos. Puxa só até esconder. Joga o excesso lá pra dentro, sai em outro espacinho de ponto. Puxa só até esconder. Dá uma apertadinha e pode cortar bem rente aqui, ó, o excesso desse fio. Aperta. E aí, essa parte aqui, que é a cabecinha, já tá pronta. Agora, pra fazer o corpinho da capivara, eu vou usar esse fio amarelo mais clarinho. A gente vai iniciar fazendo 18 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui um nozinho corrediço e agora 18 correntinhas. Tenho aqui as minhas 18 correntes, agora a gente vai voltar a partir da segunda fazendo 16 pontos baixos. Então, eu pulo essa última correntinha que tá saindo da minha laçada e a partir da segunda eu pego só a alcinha de cima e volto fazendo 16 pontos baixos. Vai sobrar só uma correntinha lá no fim sem fazer ponto baixo. Cheguei aqui no final, ficou faltando a última correntinha. Nessa correntinha a gente vai trabalhar um aumento, então são 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Agora a gente vai virar aqui a correntinha e a gente vai repetir o que a gente fez aqui desse lado na outra alcinha da correntinha que sobrou. Então, a gente vem aqui logo na primeira alcinha e a gente vai começar fazendo 16 pontos baixos e lá na última a gente vai fazer um aumento.
Na segunda carreira, a gente vai começar fazendo aqui no primeiro ponto um aumento. Depois, a gente vai trabalhar 15 pontos baixos. Aqui na viradinha, a gente vai trabalhar 3 aumentos. Depois, a gente vai trabalhar mais 15 pontos baixos e aí a gente vai finalizar a carreira com mais 2 aumentos. Agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 3 até a carreira de número 10, fazendo só pontos baixos. Vai ser um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, não vai ter aumentos mais por enquanto. A gente só vai trabalhar carreiras retas até chegar na carreira de número 10. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Já tenho aqui as minhas carreiras retas todas prontas e agora a próxima carreira, que é a carreira de número 11, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Então, eu vou começar aqui fazendo os meus 5 pontos baixos. E aqui nos próximos 2 pontos a gente faz uma diminuição. E agora é só repetir essa sequência até chegar no marcador. E a próxima carreira vai ser uma carreira reta, então a gente vai fazer ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto baixo que a gente tem aqui na base. Eu já coloquei um pouquinho de enchimento aqui na peça, aí vocês podem ir colocando também conforme a gente for subindo as carreiras. A próxima carreira, que é a carreira de número 13, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. E aqui nos próximos 2 pontos a gente faz uma diminuição. Agora, a gente vai fazer 5 vezes a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, e depois a gente finaliza a carreira com mais 2 pontos baixos. E agora, na próxima carreira, a gente vai trabalhar uma carreira reta, então vai ser um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. A próxima carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. E agora, na carreira de número 16, a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. A sequência da próxima carreira vai ser uma diminuição nos 2 primeiros pontos e depois 2 pontos baixos. A gente vai repetir até chegar no marcador. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Cheguei aqui no final da carreira de número 18, já cortei o meu fio, não precisa deixar uma ponta muito grande. A gente vai fazer uma troca de cor agora, então eu vou desfazer o último ponto da minha última carreira e deixar aquelas 2 alcinhas para a gente fazer a troca de cor. A gente vai desfazer só essa primeira laçada. Agora, eu insiro a minha agulha aqui nas 2 alcinhas. Deixa eu dar uma afirmadinha aqui nesse fio. E eu vou usar a mesma cor que eu usei para fazer a cabecinha da capivara, o fio mais claro, tá? Então, eu vou usar esse fio bege aqui, porque agora a gente vai fazer o pescocinho dela. Então, eu vou apoiar ele aqui atrás e vou trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu finalizei o último ponto. Agora, a gente vai fazer pontos baixíssimos, pegando só a alcinha de trás aqui do ponto, ó. A gente pega só a alcinha de trás, faz um baixíssimo. Vai aqui pro próximo, pega a alcinha de trás, faz outro baixíssimo. Quando a gente trabalha assim na alcinha de trás, chama BLO, tá? Então, a gente vai trabalhar em BLO até a gente dar a volta toda, um ponto baixíssimo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Não precisa fazer essa carreira de pontos baixíssimos muito apertada, tá?
Pode deixar ela mais soltinha, porque senão acaba dando uma apertada desnecessária aqui na peça. Fiz a volta toda de pontos baixíssimos, agora eu vou amarrar aqui, ó, fazendo aqueles 3 nozinhos nessas duas pontas. Então, dá aquela puxadinha só pra ajustar o ponto e aí pode fazer 3 nozinhos e jogar o excesso do fio lá pra dentro. A próxima carreira, a gente vai trabalhar 18 pontos baixos em BLO. A gente vai pegar a alcinha de trás da carreira de pontos baixíssimos que a gente acabou de fazer. O primeiro ponto, às vezes, ele fica um pouquinho apertadinho, porque a gente deu um nozinho ali atrás. Mas é só ir com cuidado que a gente consegue pegar aqui, ó, a alcinha de trás dele. Agora, a gente vai fazer pontos baixos. Vão ser 18 pontos, um para cada ponto baixíssimo que a gente tem aqui na base. E agora, a gente só vai fazer mais uma carreira em pontos baixos, tá? Normalmente, pegando as duas alcinhas do ponto. Então, nessa última carreira, vai ser um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Cheguei aqui no final, fiz o último pontinho, pode cortar o fio deixando um espaço para fazer o arremate e puxar aqui a laçadinha. Agora eu coloquei mais um pouco de enchimento aqui em cima, ó, nessa parte onde vai ser o pescoço, ela precisa ficar bem estruturada para depois, quando a gente costurar a cabecinha, a cabeça não ficar caindo, né, o pescoço não ficar tombando. Então, coloca o enchimento até bem aqui em cima. Agora eu já comecei a fazer a orelha da capivara fazendo 4 correntinhas, então façam aí as 4 correntinhas de vocês. Depois a gente vai voltar a partir da segunda fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Então eu pulo a que tá saindo a minha laçada, venho aqui na próxima, pego só a alcinha de cima, faço 1 e 2 pontos baixos. E aqui no último pontinho eu vou fazer um aumento. Vira minha correntinha, agora a gente vai continuar na alcinha da correntinha que sobrou aqui do outro lado. Logo aqui na primeira, eu já vou fazer um aumento, então eu faço aqui um ponto baixo. Eu já vou aproveitar também para esconder essa pontinha aqui do fio. Então, eu inseri a minha agulha aqui na correntinha, na alcinha da correntinha onde eu tô fazendo o aumento. E eu vou pôr essa pontinha aqui, ó, em cima da minha agulha. Ela fica entre a agulha e o fio que tá no novelo. E eu faço outro ponto baixo. E depois mais 2 pontos baixos aqui. Então, pega a alcinha, mantenho o fio aqui em cima da minha agulha, faço um ponto baixo. E agora aqui a última alcinha, para fazer o último ponto baixo, mantendo também o fio aqui em cima para esconder ele. Pode dar uma puxadinha nesse fio, mas só um pouquinho para não repuxar, tá? Segurem aqui na pontinha e dá uma puxadinha aqui, só para ele ficar certinho aqui atrás. Pode cortar o fio deixando espacinho para fazer a costura depois. Puxa aqui a laçadinha. E aí, precisa repetir a mesma coisa para fazer a outra orelha. Eu já deixei a minha aqui pronta. E a última coisa que precisa fazer são essas duas bolinhas aqui, né? São 6 pontos baixos no anel mágico. Essas duas bolotinhas vai ser a bochechinha da capivara. Então, façam aí 6 pontos baixos no anel mágico, depois corta o fio deixando só um espacinho para fazer a costura. Não precisa ser muito grande, pode puxar aqui para fechar o anelzinho mágico. Depois ela vai ficar redondinha, que a gente vai fazer aqui um acabamento para fechar ela e ficar bem bonitinha. Precisa fazer 2, tá? Uma para cada lado do rostinho da capivara. E agora a gente já tem todas as partes da nossa capivara tecidas. E a gente vai fazer a montagem e os bordadinhos para finalizar no próximo vídeo. Pronto, pessoal, a gente já teceu todas as partes da nossa capivara. Eu já vou adiantar para vocês o tamanho final da minha. A minha ficou com 15 centímetros de altura, contando do pezinho até aqui em cima no final da orelha. Esse tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a atenção do seu ponto. Eu sempre falo o tamanho da minha aqui para vocês conseguirem ter uma base de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. Espero que vocês estejam gostando e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!